Estamos de volta e nesse bloco a gente vai falar sobre prevenção do câncer. E para isso eu estou aqui com o Dr. Leandro Rodrigo Acosta, que é oncologista, médico do Centro de Oncologia do Oeste do Paraná, COP. Tudo bem, doutor Leandro? Tudo bem. Obrigado que bom que pelo o senhor convite. pôde vir, né? Que bom que o senhor pôde vir. Esse mês, gente, o COP realiza um ciclo de palestras oportunamente no mês de março, que é o mês da mulher, né? Com temas relacionados ao câncer de mama, né? Que acometem as mulheres. Reúnem médicos de diversas especialidades para falar sobre os cuidados no diagnóstico, as novidades, enfim, para orientar, né, doutor Leandro, os médicos no trato dessa doença que é um pesadelo na vida da gente, né? Na verdade, o Março Mastológico, ele surgiu faz 2 anos, esse é o segundo ano que a gente faz esse evento. É um evento científico, então a gente viu a necessidade de reunir outros médicos de outras especialidades e fazer um ciclo de palestras, um ciclo de debate, trocar experiências, principalmente nesse mês de março. Então a gente começa toda terça-feira, nas 4 semanas de março, e cada dia desses um profissional se dedica a falar um pouco da sua experiência, a apresentar um pouco mais de ciência a respeito da mama, e a gente acaba discutindo com ginecologistas, radiologistas, para que isso melhore o dia a dia do consultório, dos ginecologistas, dos clínicos gerais. Então é um evento científico exclusivamente voltado para médicos nesse período. Tá certo. Então já é um evento que já está no calendário de vocês. Eu acredito que com o tempo ele vai se aperfeiçoando, né? Vai aumentando também o teor. Ele está sendo realizado no COP mesmo? Não, então como o COP ainda não tem uma estrutura que poderia abranger e abraçar todos esses médicos, a gente tem usado a estrutura do Hospital Gênesis. Que é ali do lado, né? Isso, existe um anfiteatro bom, grande, então bem confortável. Realmente, você falou, aumentou do ano passado para esse, já na primeira palestra a gente teve o dobro de médicos participando, né, e o pessoal tem gostado muito, o pessoal tem elogiado, porque as palestras são de temas atuais, são temas duvidosos, são temas que fazem parte do dia a dia do consultório deles. Claro. Então tem sido muito bacana. Porque querendo ou não, eu fico aqui imaginando, né? Nós somos leigos, eu e você somos leigos, mas eu imagino, por exemplo, um médico ginecologista, que geralmente o primeiro contato da mulher com um possível câncer é com seu médico ginecologista, né? As dúvidas que ele deve ter com relação à detecção de um tumor. É claro que ele vai encaminhar para o especialista, mas promovendo esse tipo de encontro e aperfeiçoando esses conhecimentos, fica muito mais fácil para ele também conduzir esse trabalho, né, doutor? O que a gente percebe, assim, o médico ele é uma pessoa que é muito estudiosa, ele lê muito, e muitos médicos guardam o conhecimento para si, e às vezes perde a oportunidade de poder compartilhar. Nesse ciclo de palestra, a intenção é essa, é a gente compartilhar as experiências, compartilhar trabalhos recentes que estão surgindo e surgem diariamente, e poder dar tranquilidade para os ginecologistas de poderem seguir as tuas pacientes que não têm suspeita para câncer e poder orientar qual é o melhor caminho e o melhor exame para fazerem para aquelas pacientes com suspeitas e poder orientar e tirar as dúvidas na primeira consulta e poder deixar as portas abertas do COP para que ele possa ligar e encaminhar a paciente a qualquer momento. Perfeito. Bom, doutor Márcio, o próximo evento será no ano que vem, né? Para as pessoas, para os médicos que estão nos assistindo da região, inclusive, que quiserem entrar em contato, podem ligar ou através de e-mail conversar com o COP nesse endereço que está aparecendo aqui embaixo, que provavelmente vocês terão um espaço até maior para abranger esse pessoal também, né? Sem dúvida. A gente começa a fazer uma divulgação, normalmente uns 10 dias antes. A gente tenta mandar esses folders para todas as clínicas do pessoal da região, para todos os ginecologistas da cidade. E fica aqui o meu convite pessoal e do COP, que todos vocês estão convidados. Todos os anos, no mês de março, a gente promove 4 ciclos de palestras, que são todas as terças ou quartas-feiras do mês, da semana durante aquele mês, e vocês estão totalmente convidados a comparecerem e virem escutar e trocar experiência conosco. Eu vi uma publicação na página do COP, até se vocês tiverem oportunidade, curtam a página do COP, porque é uma página que tem todos os dias atualizações e informações muito importantes de prevenção, gente, de saúde mesmo. Entram lá no Facebook, o endereço está aparecendo no seu monitor, curtam e sigam essa página. E eu vi uma coisa interessante lá, que é sobre imunoterapia, doutor Leandro. Eu fiquei curiosa, o que é imunoterapia e qual que é a sua eficácia no tratamento do câncer?
A imunoterapia, senhora, é o que tem vindo de mais moderno, é o que tem mais se pesquisado no tratamento, na resolução do problema em relação ao câncer. Sim. A gente lutou muito tempo para tentar descobrir quais seriam as melhores maneiras para tentar destruir o tumor. Cirurgia, radioterapia, quimioterapia, e mesmo assim a gente percebia que existia uma falha. Mesmo fazendo cirurgia, quimio, rádio, alguns tumores continuavam crescendo. E surgiu pesquisas à base de imunoterapia. O que significa isso? Você melhorar o teu poder imunológico e o teu poder imunológico destruir o tumor. É muito fácil entender isso. Ou seja, o tumor aparece porque em algum momento o nosso poder imunológico, a nossa defesa, ela foi falha. Ela não teve capaz de destruir aquela célula tumoral. Se a gente melhorar o nosso poder imunológico, a gente consegue combater esse tumor e com menos efeito colateral. Hoje a quimioterapia, ela é quase que exclusivamente baseada em drogas que são citotóxicas. Elas destroem as células tumoral, mas também destroem as células benignas. Por isso os pacientes têm tantos efeitos colaterais, queda de cabelo, náusea, vômito, feridas na boca. A imunoterapia vem num outro caminho, mostrando que a gente pode usar o meu próprio sistema imunológico, ou seja, estimular o meu sistema imunológico a criar defesas e essas defesas combaterem o tumor. Nossa, então olha, esse é o caminho, né? Que bom que a gente está caminhando a passos largos. Ô, doutor Leandro, eu tenho uma pergunta aqui, da Adriana aqui de Cascavel. Ela enviou a seguinte pergunta para o programa, tá? Abre aspas. Se a hepatite é tão comum, por que os médicos não pedem para se fazer os exames? Fecha aspas. Ela relata que o marido está com câncer de fígado por falta de tratamento da hepatite B. Informa ainda que vários médicos foram consultados e apenas um solicitou o exame. E, infelizmente, o diagnóstico foi tardio, né, o que poderia ter evitado se tivessem realizado o exame antes. E aí? Isso é uma verdade. Então, a hepatite, ou seja, a hepatite viral, hepatite por vírus B ou vírus C, ela é muito comum, né? Alguns pacientes desses vão conseguir se curar da hepatite, ainda mais que surgiu medicamentos mais modernos agora recentemente que curam a hepatite. Mas infelizmente alguns pacientes com hepatite B e C vão cronificar essa hepatite e vão evoluir com cirrose. A cirrose é quase que a parte final do processo de destruição do fígado. Os pacientes cirróticos por vírus B ou vírus C principalmente, eles correm um risco maior de desenvolver um tumor primário do fígado chamado hepatocarcinoma. Então o hepatocarcinoma, se ele foi descoberto precocemente, existe uma gama de tratamentos, entre elas retirada ou até mesmo transplante do fígado. Mas só vai acontecer em pacientes que tiverem hepatite B ou hepatite C, que cronificaram, ou seja, viraram cirróticos ou destruíram grande parte do seu fígado, e aí sim esses pacientes cirróticos têm que entrar num screening de investigação. Ou seja, a cada 3 a 4 meses fazerem exames de sangue e exames de imagem para ver se não estão desenvolvendo alguns nódulos no fígado que podem ser o hepatocarcinoma. Tem que ter um cuidado danado, né? E cuidar muito também da alimentação, a questão da ingestão de álcool, né? Tudo isso daí só complica. Tem também uma pergunta da Rosângela, minha querida Rô. Ela teve câncer de mama, doutor Leandro, fez mastectomia radical, fez químio e radioterapia. Ela quer saber se de alguma forma a doença pode voltar na mama sadia ou em outro órgão. Ela ainda complementa a informação dizendo que está tomando tamoxifeno. Isso. Então, a Rosângela, ela fez todo o tratamento completo, ou seja, ela precisou tirar toda a mama por algum motivo, né? Hoje, sabe-se que quando a gente descobre precocemente, a gente faz uma cirurgia conservadora, a gente tenta o máximo possível preservar a mama da mulher, até para a gente não ser muito mutilante, muito agressivo com ela, mas em alguns casos, mesmo sendo tumores pequenos, dependendo da localização, precisa ser submetida à mastectomia, que é a retirada de toda a mama. Seguido disso, ela fez rádio e quimioterapia. Ou seja, porque o tumor devia ser um tumor um pouco maior, um pouco mais agressivo. E agora ela faz hormonioterapia, que é tomar o tamoxifeno. Então ela fez todo o tratamento. Agora ela fica numa fase de acompanhamento, ou seja, a cada 2, 3 meses ela volta com o seu oncologista, traz os exames de imagem, exames de sangue e ela é reexaminada. Infelizmente, ainda corre esse risco da doença voltar.
ele pode voltar até na pele, ou seja, na região onde foi tirada a mama, ele pode voltar naquela pele, ele pode voltar na mama contralateral, ou surgir um tumor na mama contralateral, como também ele pode voltar à distância. A distância seria o fígado, o pulmão, o osso, o cérebro. Tudo isso pode acontecer, né? O que ela tem que fazer, na verdade, é ter consciência que ela tem que se cuidar clinicamente, atividade física regular está comprovada que diminui a chance do tumor voltar, a alimentação pobre em gordura está comprovado que diminui a chance do tumor voltar, né? E manter o teu sistema imunológico sempre ativo, ou seja, dormir bem, evitar estresse, se alimentar bem, tudo isso é importante para a gente manter o nosso sistema imunológico atento e pronto para destruir qualquer célula que possa voltar. Mas infelizmente ela vai ficar em um acompanhamento pelo menos por 5 a 10 anos, porque pode acontecer uma recaída. Muito bem, olha aí, resposta então do Dr. Leandro. A Claudete Pereira aqui de Cascavel pergunta como detectar o câncer se muitos deles não apresentam sintomas iniciais e se é importante para o paciente, olha que pergunta interessante, se é importante para o paciente saber sobre o risco de vida que corre. Até que ponto é bom saber? É importante? Acho que é importante, né? Então, assim, realmente não existe um rastreamento, uma pesquisa universal para descobrir todos os tipos de câncer na fase precoce. O que a gente sabe, o que a gente faz hoje é rastrear os pacientes que têm maior risco e oferecer exames de screening, que a gente fala que abrange toda a população, para os tumores mais comuns. Então, câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de próstata. Então, esses sim são exames que devem ser oferecidos e são oferecidos para que se faça um screening, uma investigação do maior número de população possível e tente descobrir precocemente. Mas existem alguns órgãos que não existe um rastreamento, infelizmente. Então, se a gente pegar um tumor de pâncreas, não existe um screening, um exame que você possa fazer mensalmente, semestralmente ou anualmente que vá descobrir ele precocemente. A maioria dos tumores são descobertos por acaso. O que a gente não pode é, quando você tem algum sintoma e esse sintoma, seja dor, desconforto, não seja levado a sério. Isso é ruim, porque às vezes a pessoa tem dores, procura um médico, toma um medicamento, aquela dor não melhorou e ela se contenta com aquilo. Isso não pode acontecer. Se realmente não resolveu aquilo, ela tem que seguir investigando. Em relação a saber o tempo de vida, isso é natural o paciente querer saber quantos anos de vida eu vou viver, quantos anos eu vou ter ainda depois de um diagnóstico desse. Nós não temos uma bola de cristal para falar é 4, é 5, é 10. A maioria dos médicos que falam 4, 5, 10 estão chutando. Né? Existe sim uma estatística, então para o seu tumor, na extensão que ele está agora, existe uma estatística que vira em torno de 24 meses, 36 meses, mas você pode estar além dessa curva, como também você pode ficar abaixo dessa curva. Isso tudo vai depender da tua condição clínica, da condição física, do teu espírito de tratamento no momento do diagnóstico. O que a gente sabe é que os pacientes depressivos, os pacientes pessimistas, eles têm uma mortalidade, eles morrem 6 meses antes do que o paciente otimista. Então, o pessimismo, o medo, a vontade de não se tratar acaba encurtando o tempo de vida. As pessoas que encaram a doença, que se preparam para o tratamento, que se cuidam, vão viver mais tempo. Tá aí uma lição, né? A gente tem que ser otimista na vida, né? De uma maneira geral. E quando a gente fica doente é fácil se abater, né? O difícil é dar a volta por cima. Mas a gente tem visto muitos testemunhos aí, nessas situações, de melhoras incríveis. E falando nisso, doutor Leandro, o tratamento do câncer, de um modo geral, nos últimos 10 anos, aumentou muito a sobrevida dos pacientes, né? Com algum tipo de câncer específico. Você atribui isso a quê? O que aconteceu, na verdade, é que assim, a gente começou a fazer um diagnóstico mais precoce, isso sem dúvida, né? Então, o acesso da população a exames de imagens, o acesso da população ao exame médico, ao contato com o médico, ao exame de laboratório, isso fez com que a gente descobrisse o tumor numa fase mais precoce, e isso é fundamental. Quanto mais precoce for o diagnóstico, maior é a taxa de cura. Quanto mais tardio for o diagnóstico, menor vai ser a taxa de cura. Então, esse acesso da população, sem dúvida, é fundamental para que a gente possa descobrir mais precocemente. Por outro lado, a gente tem aumentado a nossa taxa de diagnóstico, a incidência da doença tem aumentado. Infelizmente, isso tem acontecido porque a população tem envelhecido,
E isso é bom, porque é sinal que a saúde melhorou, mas com o envelhecimento, os tecidos estão envelhecendo e o diagnóstico do câncer vai acabar acontecendo nessa população mais velha. E outra que a população andou engordando muito. Então o excesso de peso, a obesidade é um fator de risco para tumores do aparelho digestivo, para tumor de mama, para tumor de próstata. Então a obesidade ela faz com que aumente a incidência. Então a gente tem tido uma incidência maior pelo envelhecimento e obesidade, mas por outro lado estamos tendo um diagnóstico mais precoce. E o diagnóstico precoce tem aumentado a nossa taxa de cura. Sem falar no tratamento, que tem evoluído muito, né, doutor Leandro? Vocês sempre estão se atualizando e promovendo também essa melhora no tratamento através das cirurgias mais avançadas, né? E o próprio tratamento também, que ocasiona uma melhora significativa na sobrevida, né, desses pacientes. A gente fala que o tratamento é um tripé, cirurgia, rádio e químio. As cirurgias evoluíram muito, né? Hoje com a videolaparoscopia, a gente consegue quase que operar todos os tumores por videolaparoscopia. Então, do ponto de vista cirúrgico, as técnicas foram aprimoradas, os cuidados cirúrgicos foram aprimorados e a gente tem conseguido dar mais conforto e qualidade para os pacientes na parte cirúrgica. Os aparelhos de radioterapia também. O que antigamente machucava muito a pele do paciente, ficava uma sequela tardia, hoje a gente consegue minimizar as complicações. Então consegue fazer a radioterapia em locais precisos, sem queimar estruturas ao redor e com menos comorbidades, menos machucado para o paciente. E a quimioterapia, ela virou o carro-chefe hoje. O que antigamente era cirurgia e depois ia para a quimioterapia, hoje muitos pacientes fazem só quimioterapia ou fazem quimioterapia antes de ir para a cirurgia, porque os medicamentos melhoraram e o controle da doença com os medicamentos estão favorecendo a nossa cirurgia. A gente consegue fazer quimioterapia, diminuir a doença e fazer uma cirurgia mais econômica, com mais qualidade. Então isso tudo tem contribuído para que a gente tenha mais sucesso no tratamento frente ao câncer. Eu admiro muito o trabalho de vocês, viu, doutor Leandro? Obrigada por sua presença aqui conosco. Tenha uma semana tranquila, abençoada, produtiva, com boas notícias para a clínica, para os pacientes e volte sempre. Obrigado. É um prazer vir aqui, é um prazer poder tirar as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem algumas outras dúvidas, podem mandar no site da clínica, então a gente tem acesso ao site diariamente e pode responder essas questões e essas dúvidas que vocês têm. E o COP está de portas abertas para qualquer paciente que queira ir lá tirar suas dúvidas, fazer acompanhamento ao tratamento. Isso é importante, né? Essa abertura, né, para a elucidação de dúvidas. Obrigada mais uma vez, doutor. A gente vai ficando por aqui, vocês têm acesso ao site do COP, vocês podem mandar sua pergunta aqui também para a gente, contato@medicinesaude.tv.br, que a gente encaminha para o doutor Leandro e para a equipe do COP, tá bom? Tenha uma semana feliz, abençoada, com muita energia boa e muita saúde. A gente se vê. Tchau!